Olá, sejam bem-vindos à série de podcasts Q10 Pra Quê?, que trará em cada episódio um convidado para abordar diferentes aspectos dessa molécula tão interessante que é a coenzima Q10, presente em todas as células do organismo. Eu queria primeiro me apresentar, eu sou Andrea Taira, dermatologista e gerente médica da Biolab, e queria também dar as boas-vindas à nossa palestrante convidada, querida Daniela Pimentel, dermatologista e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, para falar com a gente um pouquinho sobre um tema muito interessante, que é a coenzima Q10 e o well-aging, o envelhecimento saudável. Seja muito bem-vinda. Deia, muito obrigada. Agradeço a Biolab pelo convite para falar desse tema que eu acho super interessante e que eu amo estudar. Então, a gente vai começar falando do que é essa molécula de Q10. Então, é uma molécula essencial para a síntese de energia celular. É uma molécula lipossolúvel, isso é, ela fica na gordura e ela está presente na membrana das células, principalmente na membrana da mitocôndria. Quem é a mitocôndria? É uma organela que produz energia para as nossas células, ou seja, ela está presente em todas as células. Por isso que a Q10 também é chamada de ubiquinona. Ubíquo quer dizer que está presente em todas as células do organismo, que é essa mitocôndria presente nas células produzindo energia. Maravilha, muito legal. Antes da gente começar a falar um pouquinho mais dessa molécula, vamos conversar um pouco desse tema, né? O well-aging. Define pra gente o que é o well-aging. Que conceito é esse? Eu acho que cada vez mais a gente vai entendendo que envelhecer é uma dádiva, né? Se a gente não envelhece é porque a gente não tá mais aqui. E o que a gente precisa é envelhecer bem, tanto do ponto de vista de saúde e também de cuidados, de beleza, que é o que a gente faz bastante na dermatologia. E estudando mais esse processo de envelhecimento, a gente vai vendo em trabalhos recentes que o nosso processo de envelhecimento ele está relacionado a fatores externos, que são fatores extrínsecos, e a fatores internos, que são fatores intrínsecos. Então, esses fatores intrínsecos são os fatores geneticamente programados. Na vida da mulher, um grande marco, inclusive, é a menopausa. Mas ele representa apenas 20% da influência do nosso processo de envelhecimento. 80% são fatores extrínsecos, ou seja, fatores externos, aqueles que a gente pode modificar de acordo com as nossas escolhas, porque estão relacionados ao nosso estilo de vida. Então, quando a gente pensa que 80% é extrínseco, 80% está em nossas mãos. Então, as nossas decisões vão influenciar na maneira como a gente vai envelhecer. E quais são esses principais fatores extrínsecos? A exposição à radiação, a poluição, o tabagismo, a qualidade de sono, a qualidade da dieta, como a gente faz para manejar o estresse. Então, como você pode ver, são várias coisas que a gente pode decidir se a gente quer ter essa influência de uma maneira boa ou ruim. Claro que nem sempre é tão fácil a gente fazer as opções saudáveis, mas a partir do momento que a gente começa a entender que esses fatores representam 80% do nosso processo de envelhecimento, a gente começa a entender que está em nossas mãos a gente poder ou não envelhecer bem. Maravilha. E é interessante ver como os conceitos vêm mudando, né? No século passado, as preocupações maiores eram as doenças infecciosas. Não que hoje também não sejam, mas hoje uma grande temática, né, na questão do envelhecimento e aí com o aumento da longevidade são as doenças pró-oxidativas, as doenças inflamatórias. E nesse contexto, qual é o papel do dermatologista? Porque eu, como dermatologista que também sou, eu costumo dizer para as minhas pacientes que eu vejo mais elas do que o clínico geral, às vezes mais do que o cardiologista, porque a gente está constantemente ali fazendo os procedimentos e vendo as pacientes com uma frequência, com uma regularidade. Como que você enxerga o papel do dermatologista nesse processo do envelhecimento? Exatamente isso que você falou, Deia. As próprias pacientes falam, nossa, o médico que eu mais venho é você. Ou seja, a gente é quem tem mais tempo, talvez, para conversar, seja durante a consulta ou seja durante os procedimentos que os pacientes vão no consultório muitas vezes para realizar. Então, eu vejo que hoje o nosso papel é fundamental nessa orientação, porque muitas vezes o paciente não tem opções saudáveis porque ele até nem tem tanto conhecimento dos malefícios de alguns fatores extrínsecos desses fatores externos. Então, eu acho que o nosso papel é fundamental pelo próprio contato que a gente tem com os pacientes ao longo da vida, muitas vezes maior até do que outras especialidades. Então, eu gosto sempre de explicar para os meus pacientes o quanto essas decisões vão ser importantes. Eu falo que quando eu estou cuidando ali dos meus pacientes, eu me baseio em 3 principais pilares. O primeiro é a orientação em relação ao estilo de vida, então eu preciso conhecer muito bem esse paciente. O segundo são as prescrições ali dermatológicas, seja com skincare ou
com os nutracêuticos. E o terceiro são os procedimentos injetáveis, as tecnologias, tudo isso que a gente pode lançar mão hoje para ajudar os nossos pacientes a envelhecer bem. Então, eu sempre explico para o meu paciente que o processo de envelhecimento ele está relacionado a processos oxidativos, a processos inflamatórios, a glicação e ao próprio dano direto ao DNA. Então, é importante hoje a gente saber que nem você falou, a maior preocupação hoje dos órgãos de saúde, Organização Mundial de Saúde, são em relação a essas doenças crônicas, doenças metabólicas, cardiovasculares, neurodegenerativas, todas muito relacionadas a processos oxidativos e também a processos inflamatórios. Então, a gente precisa mostrar isso para o paciente para que ele entenda que as opções saudáveis dele vão diminuir isso. Então, o processo oxidativo está ligado à produção de radicais livres. Então, conforme a gente vai tendo danos no nosso organismo, a gente vai produzindo esses radicais livres, né, que é esse estresse oxidativo. Isso gera um dano na mitocôndria, que é essa organela responsável por produzir energia, que a gente estava falando ali no comecinho do nosso podcast. Quanto mais dano a gente vai tendo, menor a produção do ATP, que é a molécula que vai gerar energia. Isso diminui a função antioxidante da nossa célula e produz mais radical livre. Então, vai aumentando progressivamente essa produção de radicais livres. Outro conceito importante que surgiu recentemente é o chamado inflammaging, que é a inflamação gerando o envelhecimento e o envelhecimento produzindo mais inflamação. Então, ao longo do tempo, nosso organismo vai sofrendo alguns danos, alguns tipos de estresse externos ou internos, e isso vai gerando inflamação, vai gerando a liberação de substâncias inflamatórias. Porque também, conforme a gente envelhece, diminui a nossa capacidade de reparar os danos. E aí, essas interleucinas, esses componentes inflamatórios geram todo um microambiente inflamatório que geram células senescentes. Hoje a gente sabe que essas células senescentes, elas são células que não trabalham direito, mas que também não conseguem sofrer o processo de apoptose. Então elas vão ficando ali no nosso organismo sem trabalhar direito, mas também não vão embora. E isso gera mais inflamação. Essa inflamação diminui a nossa capacidade, a nossa imunidade adaptativa, a capacidade da nossa imunidade de trabalhar. Isso também gera danos na nossa matriz extracelular. Tudo isso gera mais inflamação. Então, a inflamação gerando alguns problemas no nosso organismo, aumentando ainda mais essa inflamação, e isso aumenta ainda mais as células senescentes. Então, a gente precisa, de alguma maneira, tentar bloquear todo esse mecanismo inflamatório. Então, a gente tem o mecanismo da oxidação, o mecanismo da inflamação, e a gente também tem um mecanismo que é o da glicação, que é uma reação que acontece no nosso organismo, que vai levar à quebra de açúcares e proteínas, à redução de açúcares e proteínas, e o principal alvo da glicação é o colágeno. E a gente sabe que a glicação está relacionado à nossa dieta, ao nosso estilo de vida. E aí quebra o colágeno. Então, dietas muito ricas em alimentos de alto índice glicêmico, sejam massas, doces, aumenta esse processo de glicação e acelera o processo de envelhecimento celular e pode acelerar essa quebra de colágeno, a flacidez, puxando aqui um pouquinho para a dermatologia. Então, a gente tem que pensar em tudo isso para que a gente possa tomar decisões saudáveis da nossa vida. Incrível, Dani. Quer dizer, então, que tudo isso faz parte do gerenciamento do envelhecimento de qualidade. Que Exatamente. É um termo que eu aprendi com você, tá? É um termo que eu adoro usar. Que a gente Roubartilhei o seu... Excelente, que a gente tem que ir gerenciando esse processo. É um processo inevitável, mas a gente pode gerenciá-lo. Isso vai muito em linha com o que a gente está preconizando hoje, né? Cada vez mais individualizar, né, os tratamentos, valorizar ali as características de cada um e gerenciar esse envelhecimento com qualidade para que você consiga lá na frente ter resultados melhores. Exatamente. Quer dizer, tudo isso está muito em linha com o que a gente está vendo por aí. Então, aproveitando esse gancho de todo esse processo do envelhecimento que você trouxe para a gente, me diz... A coenzima Q10, que já é conhecida, que já é utilizada, que já é tão importante em diversos outros processos, onde a gente quer diminuir a oxidação, onde a gente quer modular a inflamação,
também pode ser interessante para a gente gerenciar esse envelhecimento também pensando na questão dermatológica, né, na qualidade da pele, pensando nesse gerenciamento, como a gente falou, do envelhecimento de qualidade? Com certeza, Déia. Vamos lembrar que a coenzima Q10, ela vai diminuir e neutralizar os radicais livres, que fazem parte desse processo oxidativo. Ela vai aumentar a eficiência da cadeia transportadora de elétrons, que é o que acontece ali na mitocôndria, e ela ainda recupera a vitamina C e vitamina E, que são potentes antioxidantes. Então, ela vai dar ainda um boom nessa questão de antioxidantes, de combater, de neutralizar, de diminuir esses radicais livres que geram vários malefícios, tanto para a saúde do nosso organismo como um todo, como também para a nossa pele. Então, hoje, ela vem sendo uma molécula cada vez mais estudada e cada vez mais utilizada na medicina e também na dermatologia. Toda vez que a gente pensa, então, nesses processos oxidativos gerados, assim como eu falei, radiação, poluição, tabagismo, dieta inadequada, estresse não manejado, qualidade de sono ruim, tudo isso gera radical livre, gera estresse oxidativo e a gente pode, dessa maneira, tentar controlar, claro, orientando todo o estilo de vida e dando alguns recursos para que o paciente possa diminuir essa produção. E a coenzima Q10 entra exatamente aí. Quando a gente pensa em processo oxidativo, quando a gente pensa em diminuir, neutralizar, manejar esse estresse oxidativo, ela vem para nos ajudar em todas essas questões. Perfeito. E é interessante porque, mesmo a gente tendo a capacidade de produzir de maneira endógena, né, a coenzima Q10, a gente sabe, né, e vocês vão ter a oportunidade de ouvir mais sobre o tema em outros episódios, que a partir dos 20, 30 anos, essa produção endógena, ela cai drasticamente. Então, acho que aí cabe bem aí uma suplementação para que a gente consiga contribuir, auxiliar, né, nesse processo de envelhecimento. Com certeza. E aí, pegando esse gancho, diz para mim, Dani, em que pacientes você acha que ela seria interessante, né? Qual seria o perfil de paciente que você visualiza um benefício dessa suplementação? Olha, teoricamente, são aqueles pacientes que estão mais expostos a essa produção mais acelerada de radicais livres. Só que hoje, cada vez que eu estudo mais essa questão de oxidação, eu vejo que quase todo mundo acaba precisando. Porque, por exemplo, na poluição, hoje estamos vivendo aqui uma catástrofe, no meu ponto de vista. A gente está em São Paulo nesse momento, né? 4 dias consecutivos que São Paulo é a cidade mais poluída do mundo. Pois é muito triste, Dani. né? Todo dia eu acordo, eu vejo a notícia, eu tenho vontade de chorar. Porque a gente não tem muito por onde fugir dessa situação. Então, como faremos para manejar? Só do paciente estar exposto à poluição já é um paciente que tem necessidade de ter uma ajuda nessa questão. Só isso já justifica. Trazendo aqui um pouco para dermato, para a medicina como um todo ali, que a gente, na nossa conversa ali com o paciente no dia a dia. Os pacientes que se expõem cronicamente ao sol, seja por trabalho, algumas pacientes trabalham mais expostas ao sol, seja por lazer, o paciente tabagista, o paciente que não maneja muito bem o estresse. Hoje, quando eu vou falar sobre isso com o meu paciente, eu falo, o estresse está controlado ou descontrolado? Eu nem pergunto se tem ou não estresse, porque todo mundo tem. Aí você está conseguindo manejar ou não? A questão é se você faz uma boa gestão, Exato, né? Está conseguindo fazer a gestão ou não? Porque tem épocas que você está, tem épocas que você não está. Então, paciente com estresse que não está muito bem manejado, paciente que não dorme bem. Aqui eu quero lembrar dessas pacientes que estão entrando na menopausa, que a gente falou ali dos fatores intrínsecos, o quanto a qualidade do sono piora nessas pacientes que estão ali no climatério, na menopausa. Pacientes com dieta inadequada, eu tenho, assim, como hábito, conversar muito sobre isso, indicar nutricionista, porque eu acho que muitas vezes a gente até está tentando comer bem, mas não consegue, então acho que tem que ter o apoio, a orientação do nutricionista. Perfeito. Então, se você for pensar, quase todo mundo vai acabar precisando. E agora, estudando mais sobre a Q10, eu fui ver da importância dela em pacientes que estão tentando engravidar ou que estão fazendo tratamento para fertilização. E eu lembrei que eu fiz o tratamento ano passado e a minha ginecologista me prescreveu a coenzima Q10. Nossa. Com certeza, foi quando eu comecei a tomar. A gente vai ter um a episódio sobre isso, hein? Eu vi no nosso roteiro, já achei super legal, não vou perder esse episódio. E pacientes de doenças crônicas, né?
Então, doenças neurodegenerativas, diabetes mellitus, pacientes com doenças cardiovasculares, que eu também não vou perder nenhum desses episódios que vocês vão falar mais sobre isso. E outra coisa importante, pacientes que tomam alguns tipos de medicação. Por exemplo, as estatinas. Principalmente as estatinas. Então, olha como é importante a gente conhecer muito bem esse nosso paciente e como a gente pode ajudar, inclusive em outras, não somente na dermatologia, mas no estilo de vida, porque afinal de contas, o processo de envelhecimento está relacionado ao estilo de vida. E a gente precisa conhecer esse nosso paciente para ajudá-los em todos os pilares que a gente puder. E não somente ir lá e fazer a nossa parte dermatológica, mas sim orientar em relação a todo o estilo de vida. Até para a gente conseguir alcançar nesses pacientes o melhor resultado possível. Exatamente, porque o melhor resultado vai ser da soma de tudo isso junto. Perfeito. E me fala, qual é a dose que você indica para suas pacientes? Então, de acordo com as publicações, a dose ideal é de 200 miligramas por dia. A gente tem trabalhos mostrando diferentes doses e a conclusão é que essa de 200 miligramas por dia é a dose ideal. Mas eu quero lembrar de uma coisa super importante que eu aprendi estudando recentemente. É uma molécula lipossolúvel e de alto peso molecular. Então, a coenzima Q10 não é qualquer produto que você vai encontrar que vai trazer a melhor absorção. Então, ela precisa estar num veículo oleoso, numa cápsula especial e ser ingerida junto com alimentos mais gordurosos. Claro que a gordura boa. Vamos lembrar que a gente tem gordura boa e gordura ruim. Então, não é qualquer cápsula que vai te entregar essa quantidade ideal. Então, é importante que você converse com o seu médico para que você tenha essa orientação de qual seria a melhor cápsula e a melhor apresentação para você ingerir a coenzima Q10. Perfeito, porque não adianta a gente achar que está tomando ali um suplemento que vai fazer toda a diferença, mas ele não ter uma qualidade técnica, né, apropriada, uma estabilidade para garantir que esse efeito realmente aconteça. A dose certa. Uhum. Perfeito. E você sabe que hoje a ideia tem várias evidências científicas, inclusive tem uma meta-análise que estudou aproximadamente 1.500 pacientes, estudou pacientes saudáveis e pacientes com doenças metabólicas, doenças que aumentam a produção de radicais livres, e foi vendo que, nesse trabalho, mesmo pacientes saudáveis, quando ingeriam a coenzima Q10, tinham uma redução do PCR, né, que é um marcador inflamatório totalmente inespecífico, mas diminuía durante o uso da coenzima Q10. E também, depois dos pacientes com doenças sistêmicas, a dose de 200 miligramas, entre 200 e 300, diminuía até a interleucina 6. Então, trabalhos longos com muitos pacientes mostrando os benefícios também diminuir esses marcadores inflamatórios. Então, a gente vai ter ali tanto a redução do estresse oxidativo, como também uma melhora da questão inflamatória. Perfeito. Olha, eu tô convencida, viu? Já quer tomar o seu agora, né? Eu já tomo, imagina. Inclusive, eu tomo coenzima Q10 já há bastante tempo. Minha família inteira toma. Eu sou irmã de nutricionista. Ah, que legal! Filha de médico do esporte. Então, a coenzima Q10, ela faz parte da minha vida. Que legal! Mas, agora, eu consigo contar com uma coenzima Q10 que eu sei do rigor técnico, que é produzida aqui no Brasil, com um grau farmacêutico de produção. Então, isso também me deixa mais confortável. Mas eu adorei esse papo com você, viu? Você sabe a ideia que você estava falando agora? Alguns pacientes que já se cuidam mais, que tem lá o seu nutricionista, que já faz um acompanhamento, às vezes quando eu vou prescrever, eles falam, eu já tomo. É mesmo? Porque já foi prescrito por algum outro especialista, esses pacientes que se cuidam mais. Então, isso é muito legal, né? Porque a gente fala, tá vendo? Tá todo mundo trabalhando aqui com o mesmo foco. Mas eu acho que essa é a ideia, né? A gente tem cada vez mais na dermatologia resgatando essa coisa de, poxa vida, nós somos clínicos, né? E, acima de tudo, nós vemos os pacientes com uma frequência muito grande. Sim, então, sim. A gente pode contribuir com a qualidade desse envelhecimento, com a saúde desse paciente, né? E gerenciar esse processo de envelhecimento, que muitas vezes é o motivo pelo qual os pacientes nos procuram. Exatamente, então, eu acho perfeito. que isso é muito bom e eu fico muito feliz de você ter aceitado o nosso convite. Eu queria agradecer imensamente, você é maravilhosa, você sabe que eu sou sua fã. Mas eu queria te dizer uma coisa, eu tenho certeza que depois de ouvir esse podcast vai ter muita gente, eu sei que você já é seguida por uma infinidade de pacientes, mas eu tenho certeza que depois desse podcast novas pessoas vão querer te encontrar. Diz aí, como é que elas podem te encontrar? Então, o meu Instagram é @DanielaPimentel
E eu quero agradecer imensamente o convite. Você sabe que eu também sou sua fã, uma dermatologista super estudiosa, super presente nos congressos. E agradecer também o convite da Biolab e agradecer a essa preocupação, né, da indústria, de nós médicos, das outras especialidades, de todo mundo pensar em trabalhar junto pelo bem do nosso paciente, para fazer esse paciente envelhecer bem. Afinal, nós somos da geração que vai viver provavelmente até 100 anos ou um pouco mais. E eu acho que só vale a pena se a gente estiver bem, saudável, feliz, gerenciando bem esse processo de envelhecimento. Então, acho que é muito legal essa nossa preocupação de acompanhar esse paciente, de fazer com que esse paciente possa envelhecer com qualidade e, no caso da dermato, com saúde e com beleza. Perfeito. E aí eu queria aproveitar e convidar o público para acompanhar os próximos episódios e seguir também as redes sociais da Biolab, @biolabfarmacêutica, tá? Obrigada pela audiência e não deixem de acompanhar os demais episódios, porque a gente vai conseguir falar de coenzima Q10 não só na dermatologia, mas em muitas outras especialidades, dessa molécula que é tão incrível e que a gente está se apaixonando cada vez mais. Eu vou assistir todos. Maravilha. Obrigada de novo. Obrigada a vocês.